Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula, né? Que é a aplicação de Excel dentro de para resolver questões de CEP, né? Sistema Elétrico de Potência. Então, umas coisas importantes seria o cálculo de curto-circuito, né? Dentro do CEP. Então, nós temos aqui, ó, para o cálculo de curto-circuito assimétrico, fase, terra e fase, terra, nós recorremos ao teorema de Fortescue. Então, o que, que diz o teorema? O teorema de Fortescue aplica-se a sistema polifásico e foi originalmente enunciado da seguinte forma: qualquer sistema de n façores desequilibrados, sendo n um número primo, pode ser escrito como a soma de n conjunto de façores desequilibrados. Então, o que está acontecendo aí? Nós temos, então, que qualquer fator, ele diz que é desequilibrado, né? Façores desequilibrados é a soma de n façores equilibrados. Então, por exemplo, nós temos aqui então a sequência positiva, né, das fases, a sequência negativa das fases e a sequência zero das fases, que nós não vamos entrar em detalhe. Posso até gravar posteriormente uma aula sobre isso, mas a ideia aqui é aplicar o Excel para ajudar em algumas questões envolvendo essas situações. Então, nós temos aqui essa sequência, tanto a sequência positiva como a sequência negativa, né? E a sequência zero. Então, temos aqui a sequência de fase, beleza? Então, com isso, nós vamos resolver alguns exercícios como exemplo e aplicar o Excel para nos ajudar a, a resolver esses exercícios. Então, primeiramente, ó, eu trouxe aqui dois exercícios do professor Almeida. Esse material ele se encontra na internet para caso vocês queiram se aprofundar no assunto. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Em um sistema desequilibrado, circulam as correntes na fase a corrente na fase B, veja que ela está na forma polar, né? E a corrente na fase C. Calcule as correntes de sequência e desenhe o diagrama fatorial para cada uma delas. Então, esse exercício aqui, ó, exercício nós vamos resolver utilizando o Excel como uma ferramenta de auxílio, ok? Então, já apresentei na primeira aula, mas acho que ficou um pouco sem visualizar aqui, né? Vamos dar mais um pouquinho de zoom. Então, nós temos aqui, ó, o que é que acontece nessa planilha aqui? Vocês entram aqui na fórmula retangular aqui, ele vai gerar para vocês a fórmula polar, ok? Então, ela aqui ela só vai deixar você substituir aqui. Se você clicar aqui, ela vai dar erro. Ó, vai dar erro justamente para que a gente não altere a fórmula, mesmo por engano, né? Então, aí o que acontece? Aqui a gente alimenta a forma retangular e traz para a forma polar. E aqui é para transformar de forma polar para a forma retangular, ok? Esse exercício, como ele já está na forma polar, a gente alimenta aqui direto. Mas caso ele esteja na forma retangular, inicialmente vamos alimentar aqui. Aí ele vai dar a forma polar, eu transcrevo para cá, ok? Então, nós temos aqui, ó, a fase 1, né? Ou façor 1, façor 2, a fase A, a fase B, e para cá a fase C, né? Vamos alimentar eles para resolver exercício. Aí automaticamente ó, ele já vai me dar a sequência de fases, né? Tanto para tensão como para corrente, ok? Então tanto faz para tensão como corrente, aí essa planilha vai nos ajudar a resolver. Então temos a sequência zero, a sequência positiva e a sequência negativa, tanto da fase A na forma retangular e na forma polar. Mesma coisa para a sequência da fase B, ok? E também para a sequência da fase C. Então, ele vai gerar isso aí para a gente. Posteriormente, ele vai gerar para a gente aqui, ó, um gráfico aqui, certo? Do diagrama fatorial que foi pedido na questão, ok? Então vamos lá, vamos resolver, vamos resolver o exercício, ok? Então vamos pegar ele aqui e vamos colocar lá substituir os valores, né? Então, por exemplo, aqui vamos então pegar aqui a fase A, já alimenta aqui direto, a fase 1, né? Ele é 8, a amplitude, né? O valor absoluto e 0 graus. Ok. Já, aí, se você observar, ele já transforma lá. Mas aqui, ó, 6 e menos 90 graus. Beleza? Então aqui, ó, ele já transformou para a gente na forma retangular.
Aí aqui na forma polar, esse aqui seria, vamos ver aqui, 16, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Deu erro, vamos colocar aqui. Clicou na célula errada, ele vai dar erro. 16 e 143,1. Beleza, então ele já transformou aqui, ó, na forma retangular, ok? Alimentamos a questão e ele tá aí, ele vai pedir a corrente da sequência de fase, né? E o diagrama fatorial. Beleza. Com isso a gente já pode vir para cá, ó, ele já fez todo o cálculo aqui para a gente, ó. Ele já deu aqui, se você observar, ele já deu a sequência de fase, a sequência 0, a sequência positiva, a sequência negativa da fase A, aqui, ó, tanto na forma retangular como na forma polar, da fase B, certo? E deu também da fase C. Então já está resolvido aqui para vocês, certo? Só substituindo aqueles valores lá. E ele também gerou para a gente um diagrama. Gerou para a gente o diagrama fatorial. Olha aí, tá vendo? Ele realizou para a gente o diagrama fatorial. O que acontece aqui? Algumas vezes, veja que aqui, ó, tá a legenda, esse aqui é o façor, é a fase A, né? Corrente da fase A, corrente da fase B, certo? E o preto aqui, corrente da fase C. E aqui são as sequências positiva, negativa. O que a gente tem que observar aqui nesse gráfico? Observar nesse gráfico o seguinte, que as sequências 0, observe, principalmente olhando aqui a fase A, a gente vai se basear na fase A, a sequência aqui é sequência positiva, certo? O A1, esse aqui seria a sequência negativa, esse aqui é a sequência 0. Eu tenho que observar que essa sequência 0 aqui, ela tem que estar em paralelo com as outras sequências, certo? Então, mesmo que ela esteja deslocada aqui para frente ou não, mas ela tem que estar em paralelo e, basicamente, as mesmas distâncias dessa para essa, dessa para essa, ok? Por quê? Porque algumas vezes, quando a gente gerar o gráfico aqui, ó, ele vai passar por cima do outro. Por exemplo, aqui, ó, vamos botar aqui 0. Observe aqui, ó. Veja que aqui, ó, ficou na sequência certa, positivo, ó. Se você observar, positivo, negativo. O que mais dá para a gente observar mesmo é a fase 0, né? Que elas são paralelas e sempre do mesmo tamanho, né? Então aqui, ó, 0, 0, ok? Então aqui, ó, o vetor. E aqui ele está passando por cima da fase C, tá vendo? Tá passando por cima da fase C, muitos pontos. Então, quando isso ocorrer, passar por cima aqui, a gente vai ter que melhorar esse gráfico aqui, né? Não vai deixar ele passar aqui, porque a gente sabe que a soma dos vetores ele tem que fechar lá, ok? Então, aqui a gente vem aqui, ó, e eu coloco, aí eu perguntei se cruzou aqui. Cruzou, aí automaticamente ele só vai aceitar 0,1, não adianta vocês tentarem colocar outro que não aceita, né? Justamente para a gente facilitar nossos cálculos, né? Então, eu vou colocar um. Cruzou, cruzou muito ponto, né? Então, a gente vai observar aqui, quando eu colocar um aqui, ó, pronto. Aí, ó, observe que geralmente ele vai estar aqui, ó, paralelo, né? A fase 0, ele vai estar paralelo a essa aqui, ó. Só que um pouquinho na frente, né? Atrás, na frente, mas eles vão estar paralelos, que isso aí vai depender dos pontos. Mas é importante que vocês observem que eles estejam na mesma distância quase entre eles, certo? Entre eles, o espaçamento entre essas fases que sejam iguais e que sejam paralelos, ok? Pronto, então aqui, ó, basicamente já está resolvida a questão para vocês aí. Toda a questão já está resolvida, o diagrama fossorial e a sequência de fases que ele pediu na questão, ok? Então vamos para o outro exercício, ok? Então vamos lá para o segundo exercício. Aqui no segundo exercício, ele pede aqui para a gente, ó, né? Seja um sistema elétrico cujas tensões em determinada barra são em kV, aí deu a tensão de A, deu a tensão de B, deu a tensão de C. PETs, determinar tensões de sequência, né? Ou seja, sequência das fases A, B, C, a sequência positiva, negativa e zero. E de fazer também para a gente o diagrama fossorial. Então vamos lá mais uma vez, né? Recorrer nossa planilha do Excel aqui e alimentar esses valores. Então, de novo, eles estão na fórmula polar. Vamos dar um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. Então, como ele está novamente na forma polar, vamos alimentar ele aqui na forma polar, agora trabalhando com tensões, né? A outro exercício era corrente, agora é com tensões. Então, vamos lá de novo alimentar os valores. Então, vamos substituir as fases aqui, né? Vamos substituir as fases A, B e C aqui, na forma polar, ok? Mais uma vez, se vier na forma retangular, substitui aqui
ele vai transformar para forma polar. A esses valores que deram aqui, você substitui aqui, beleza? Então, tá aqui, ó, 13,8 e o ângulo é 7 graus. Beleza? Tá aqui, ó, já transformou para a gente na forma retangular. Aí vamos para o fator 2. 10,2 e o ângulo aqui de 100 graus. Então, também automaticamente já deu para a gente. E vamos para o fator 3, que é a fase 3. Aqui, 4,5 e menos 90. Beleza? Então, tá aqui, ó, já fez a transição. Aí, basicamente, ele já resolveu para a gente. Que ele quer, de novo, ele quer a sequência agora de tensões, né? Então, ele quer a sequência das tensões, das fases e o diagrama, né? Então, tá vendo? Determina a sequência das fases, né? E o diagrama. Então, vamos lá ver o que que deu, o que que o Excel trabalhou com a gente aí. Então, automaticamente ele já foi resolvido. Já resolveu tudo aí, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, a fase A, as sequências, nesse caso agora para tensão, a zero, a positiva e a negativa das tensões, né? Da fase A, tanto na forma retangular como na forma polar, ok? Mesma coisa, a fase B, já deu para gente as fases, e deu também a da fase C, beleza? Feito isso, ó, aí ele gerou o gráfico para a gente, vamos observar o comportamento do gráfico, vamos deixar como estava, ó, ele gerou aqui a sequência. O que que a gente tem que observar? É sempre o valor, né, da sequência zero, que tem que estar em paralelo. Então, a sequência zero, se você observar aqui a A, ó, ele vai estar, ó, A1 é a positiva, A2 é a negativa, e a zero, tá vendo? A zero é esse vetor. Então, esse vetor aqui, eles são do mesmo tamanho. Os vetores da sequência zero são do mesmo tamanho e paralelos, né? E equidistante entre eles. Então, ó, tá vendo? Essa distância aqui, provavelmente igual a essa, ok? E ele não tá voltando aqui por cima dos pontos. Por exemplo, se eu colocar aqui, caso qualquer uma delas aconteça, você vai botar aqui zero, olha como ficou esse. Tá vendo? Ele vai cruzar aqui em bastante ponto aqui nessa região, né? Então, realmente os vetores, pela regra do polígono, nada mais é que a gente está resolvendo uma regra de polígono. Então, esse vetor aqui, ó, ele tem que terminar e na sequência, né? Então, tá passando por muitos pontos aqui em cima, né? Então, a gente pode inverter isso aí. E outra coisa, se vocês observarem aqui, ó, essa fase aqui, o A0 aqui, o B0, ele está paralelo ao A0, beleza? Mas olha o C0 aqui, ó, que é o vetor do mesmo tamanho. Está muito perto aqui do A0, né? Então, tá vendo? Então, isso aí vocês vão ter que consertar. E aqui vocês vêm aqui, coloca aqui, ó, número 1. Automaticamente ele traz para cá e fecha da maneira melhor, mais visível, beleza? Então, tá aí o exercício 2 resolvido, beleza? E agora nós vamos também apresentar mais uma vez, né, uma outra questão que envolve também CEP, mas não de sequência. Próxima aula eu vou gravar uma sequência agora ao contrário, onde a gente vai ter as sequências de fase, né, positivo e negativo. Eu vou querer o fator das fases, ok? Então eu vou ter as tensões sequencial e quero as tensões nas fases. Aí vai ficar para a próxima aula, a terceira aula da gente vai fazer isso aí. E hoje nós vamos fazer mais uma aula que envolva a parte de matrizes, né? Envolvendo a matriz inversa, ok? Então, nós temos um exercício aqui, do professor aqui, Almeida, onde ele vai dar aqui para a gente, ó, a matriz, pelo método, é que ele vai resolver, né, várias barras, né, pelo método da matriz impedância de barra. Não vamos entrar em detalhe aqui, mas posteriormente eu vou gravar a aula detalhes por detalhes, né? Como resolver as questões para quem tiver alguma dúvida, mas aqui é aplicar o Excel dentro desses exercícios, ok? Então, aqui ó, ele vai gerar uma matriz, né? Admitância nodal, certo? Ele vai gerar aqui uma matriz de admitância nodal na questão. E a gente vai ter que chegar, por quê? Porque a corrente seria igual a matriz impedância, a matriz admitância, desculpa, a matriz admitância vezes a tensão, né? Então aí gera a corrente. Se eu quero saber a tensão, eu tenho que pegar a corrente, né? Os vetores da corrente e dividir pelo inverso da matriz admitância. E que é o inverso da matriz admitância?
é a matriz impedância, né? Então, o inverso da admitância seria a impedância. Então, nós temos a matriz nodal. Aí aqui ele vai pegar os exercícios, né? Vai resolver aqui ó, todas as barras, ok? Depois a gente vai gravar uma aula resolvendo passo a passo desses exercícios para quem tiver dúvida. Então, vai chegar aqui, na hora que chegou, ele vai desenvolver todas as barras. Eu gravei a aula passada com a ordem 4, né? Agora nós estamos trabalhando com a ordem 5. Então aqui nós temos ó, a matriz de admitância nodal, certo? Ele chegou com todos os cálculos da barra e chegou nessa parte aqui. Só que o que é interessante, olha só, a inversão da matriz de admitância, né, pode ser realizada por um software numérico, como MATLAB ou SCILAB, né? Ou ainda por meio de uma calculadora científica, no caso, nem toda calculadora científica, né? Basicamente um HP. Resulta em, tá vendo? Só que ele também fala que o SLab é um. Eu já usei muito o SLab, né, na faculdade. Então, o SLab é uma ferramenta, né, free, né, de graça, em relação ao MATLAB, né? Então, aí ele deu o endereço aqui para vocês. Só que aí vocês têm que aprender a programar ele, né? E o Excel aqui já está pronto para vocês fazerem, né? Então, achei bem didático o Excel e uma linguagem muito própria para nossa realidade, né? Então, beleza. Então, aqui nós temos aqui, ó, essa matriz, nós vamos resolver ela, porque se eu calcular a inversa dessa ordem aqui, certo? Eu vou ter a matriz, né? Matriz de impedância de barra. Está aqui o resultado. Seria a matriz de impedância de barra, ok? Então, a matriz admitância nodal, o inverso dela seria a matriz admitância de barra, beleza? É o que a gente vai precisar justamente desses valores, né? Das impedâncias desses elementos da matriz, que seria justamente as impedâncias de curto em uma certa barra, beleza? Ok, então vamos lá, vamos resolver a inversa dessa matriz aplicando o Excel, beleza? Então vamos lá. Aqui como aqui, ó, aqui eu já tinha gravado para vocês, ordem 2, ordem 3, ordem 4, que é ordem 5, né? Clica aqui na ordem 5. O que a gente vai fazer dessa matriz toda aqui? Basicamente, nós não vamos resolver as tensões, como na aula passada eu resolvi as tensões. Quem tiver interesse pode olhar na aula passada aí, na aula 1, ok? Então aqui, ó, basicamente aqui, vamos aumentar o zoom aqui para melhorar a qualidade. Nós vamos alimentar aqui, ó, a sequência por coluna, beleza? Vamos alimentar por coluna. Automaticamente ele vai dar para a gente aqui, certo? Também por coluna, as matrizes inversas, né? A matriz impedância e esse aqui seria a matriz admitância nodal, ok? Então vamos lá, vamos pegar o exercício e vamos alimentar cada valor desse aí. Então, vamos lá. Olha só, vamos resolver primeiro a coluna, né? Essa primeira coluna aqui dessa matriz de admitância eu vou alimentar aqui. Espera aí. Aqui em cima, né? Então aqui seria 0. E o valor aqui seria menos 18,333. Tá vendo? Já fica, já. Sempre vai digitar a parte real e a parte imaginária, beleza? Aqui seria o quê? 0, né? Que não tem a parte real. A parte imaginária é 10, né? Aqui é 0, 0. Já está aqui. Também 0 e 0. Aqui também 0 e 0. Já está aqui. Beleza. Agora vamos para a segunda coluna, que seria essa coluna aqui, né? Então, ela também não tem a parte real, ó. Então, 0. E aqui, 10. Nesse aqui é 0 também. E aqui, menos 20,667. Olha, já ficou. Aí é 0, 0, né? Não tem a parte real nem a parte imaginária. Esse aqui, ó, seria 0. E seria 6,667. Esse aqui 0 e 4, ok? Aí a gente vai digitar agora a terceira coluna, né? Vamos para a terceira coluna aqui. Então, vamos subir aqui, terceira coluna, clica aqui em cima, seria 0, tudo 0, 0 e 0. A parte imaginária e a parte real também aqui de baixo, 0 e 0. Né? Aqui no Z3, que é esse aqui, ó, já está aqui, né? 0. E aqui eu digito aqui, né? Menos 18
0,333. Aí aqui é 0 e 10, digito. Próximo aqui é 0 e 0, né? 0 e 0. Agora vamos para a quarta coluna. Então sobe aqui, ó. Quarta coluna. 0 e 0. Aqui 0 e 6,667. O Z3 só tem a parte imaginária, né? Então a parte real é 0, a parte imaginária é 10. Ok? Aqui também não tem a parte real, só a parte imaginária, 0. E a parte imaginária é menos 24,359. Ok? Imagina você fazer isso aí na calculadora digitando, né, gente? Então fica uma coisa. E aqui, ó, 7,692. Beleza? 7,692. E aqui, a quinta coluna, né? Seria 0 e 0. Aqui seria 0 e 4, né? Só tem a parte imaginária. 0 e 0, certo? Terceira. Esse aqui seria 0, né? E seria aqui 7,692. O último aqui seria 0 e a parte imaginária aqui menos 11,692. Ok? Feito isso, eu trouxe ela todinha para cá, né? Se a gente observar, ó, ela vai estar aqui para gente, toda ela aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela vai estar toda aqui, ó. A gente comparar aqui, vamos diminuir um pouquinho. Ó, tá vendo? Menos 18. Aqui, ó, menos 18, 3, tá vendo? Ela vai estar toda aqui, ó. Toda ela, a gente limitou lá, mas ela trouxe para cá. Beleza? Então, com isso aí, ó, a gente vai chegar nessa resposta da matriz impedância, né? Aquela era a matriz de admitância. Então, vamos observar aqui no Excel como foi nosso comportamento. Então, ó, aí eu alimentei, tá aqui, ó, toda a matriz, certo? A matriz de admitância nodal, e aqui ele vai desenvolver tudo pra gente. E automaticamente ele vai trazer aqui pra gente, ó, a resposta de saída, tá vendo? Ele vai trazer aqui, ó, coluna 1, tanto na forma retangular como na forma polar da matriz impedância, ok? Então, da matriz impedância, né? Então, ele trouxe a resposta aqui. Vamos lá comparar com valores que foi dado para a gente. Então, vamos lá. Então, tá aqui para a gente fazer uma comparação, né? Vamos aumentar um pouquinho o zoom, para a gente comparar aqui os valores com os valores que a gente encontrou aqui na nossa tabela. Então, ok, ó. Primeira coluna essa daqui, né? Tá aqui, ó, o valor, certo? 0,93. A segunda, 0,18, tá vendo? A terceira. Aí, mas por que o zero aqui? Porque é a parte real, né, gente? Então, não tem a parte imaginária, a gente pode esquecer isso aqui. Então, tá aqui os valores, ó, se a gente comparar, tá vendo? Ó, essa daqui seria o que? A primeira coluna, tá vendo? Primeira coluna. A segunda coluna. Aí, aqui tem tanto a parte real, como tanto a parte retangular, como a parte polar. Ok? Caso alguns deles prefere que a gente dê em parte polar. E aqui, ó, segunda aqui também, tá vendo? A segunda, observe, 0,078, 0,3, tá vendo? Bateu certinho, tá vendo? Aí a outra aqui também, ó, terceira coluna, tá vendo? 0,82, 0, tá vendo? Beleza? Aí nós vamos aqui para a quarta coluna, olha aqui, ó, 0, tá vendo? Beleza? E aqui a quinta coluna, aqui. Então, mais uma vez, ó, um exercício engraçado aqui, ó, ano do meu aniversário. Então, ó, então, mais uma vez aqui, ó, todo exercício, acho que é uma maneira didática para que alguns professores que trabalham com a área de CEP com os alunos, né, dá para resolver bastante exercício ó, de uma forma simples, sem recorrer ao MATLAB, SysLab, que tem que programar, e a linguagem deles, como eu também já usei, né, ele não sai uma linguagem tão assim, né, os dois um do lado do outro, na forma, essa configuração muito dentro da área dos livros, né, então ficou uma coisa assim, bem interessante de ser resolvida, ok? Então, a próxima aula eu vou resolver ao contrário. Vamos pegar uma questão de... Eu vou ter a sequência e a gente vai retornar, né, para as fases, beleza? Vamos fazer ao contrário. E mais um exercício que envolva a parte de sistema elétrico potência usando o Excel, que para mim foi um ganho muito desenvolver essa planilha para cálculo dessas matrizes inversas
né? Que eu acho mais fácil, mais didático de trabalhar, né? E eu peço a vocês que quem gostou aí, né, por favor, dê um like aí. Também pode dar um dislike, pode comentar. E quem tiver interesse também de adquirir essa planilha, né, pode entrar em contato, né? Vou deixar aqui, ó, o meu contato aqui com vocês. O meu contato aqui, caso alguém tiver interesse. Esse C aqui é minúsculo.